Aí tem história. Olá, curiosos! A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, é uma das mais importantes e prestigiosas do mundo. A sua biblioteca tem um acervo monumental e algumas das suas joias passaram por um grande susto e o que começou com um mistério terminou com um mistério, mas acabou bem. E aí tem história. Essas joias a que eu me referi são manuscritos originais da autoria de ninguém menos que Charles Darwin. São dois cadernos tipo bloco de anotação, usados no final dos anos 1830, quando ele voltou daquela famosa viagem de volta ao mundo. Lembra? Em 1831, recém-formado pela própria Universidade de Cambridge, ele embarcou num dos navios da Marinha de Sua Majestade para uma viagem de volta ao mundo, e ele foi na condição de naturalista, que é biólogo, e médico de bordo. Ele anotava tudo que via, prestava muita atenção aos lugares inusitados, exóticos pelos quais ele passava, inclusive Brasil, aportou aqui no Brasil, estudou a natureza da costa brasileira, e ele ia percebendo coisas diferentes. Por exemplo, quando ele estava passando pelas Ilhas Galápagos, no Equador, ele viu que pássaros de uma mesma espécie tinham diferenças físicas de uma ilha para outra. Ele foi ficando encafifado porque isso aconteceu aqui no Equador, mas também aconteceu lá na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, e em vários outros lugares. Isso foi criando uma pulga gigante atrás da orelha dele, e ele pensou a respeito, e acabou publicando isso num livro em 1859, uma obra essencial para a ciência chamada A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Esse complemento é a base para o entendimento da teoria de Darwin. A ideia geral de que a natureza evoluía não era nova, nem era dele, Charles Darwin. Aliás, teve um outro Darwin nessa história, o avô dele, Erasmus Darwin, que também era cientista, já tinha andado pensando a respeito, mas foi um francês chamado Jean-Baptiste Lamarck quem impulsionou este ramo do conhecimento. Lamarck morreu em 1829, o Darwin nem era formado ainda na universidade. E mesmo que algumas ideias do Lamarck sejam erradas, a ele a gente deve a tentativa de explicar a evolução natural, de colocar isso como um sistema, por que as coisas acontecem. E é aí que entra o Darwin. A questão toda, brutalmente resumida, não basta acreditar em evolução, é preciso explicar como e por que as espécies vão se modificando. Darwin nos contou que isso acontecia porque havia a tal da seleção natural, privilegiando e garantindo a sobrevivência do mais apto. Sabe, a lei do mais forte, não é do mais forte, é do mais apto. Inclusive, num daqueles cadernos, tem daqueles blocos de anotação, tem um desenho feito pelo Darwin à mão do que ele chamou de árvore da vida, que é fundamental para que a gente entenda toda a teoria dele. Isso está num daqueles cadernos. Foi para isso então todas aquelas anotações? Exatamente. Viu como são importantíssimas? Pois é, esses cadernos sumiram. Isso mesmo. Os preciosos cadernos de Darwin sumiram da biblioteca. Isso aconteceu há 22 anos. Ninguém sabe como, nem porquê, nem uma pista do suspeito. Eles avisaram polícia, Interpol, mas sem publicidade. Só que no começo de 2021, eles contaram a história toda para a BBC. Ou seja, botaram no jornal, literalmente. E 15 meses depois, essa semana,
os cadernos reapareceram. Tão misteriosamente como sumiram, foram devolvidos, cuidadosamente embalados e com um bilhete impresso para a bibliotecária-chefe da biblioteca da Universidade de Cambridge. Bibliotecária, feliz Páscoa. Beijos. É isso.